Então, se você ainda não corre e quer correr, e esse ano de 2023 você vai correr, vai conseguir fazer os seus primeiros 5 quilômetros, fica comigo nesse vídeo que eu vou passar todas as dicas pra você. E olha quem apareceu! Feliz 2023 pra você, querido seguidor que me acompanha aqui nesse canal. Eu sou a Gabi Oliveira, pra quem não me conhece, sou corredora já há 8 anos, também faço musculação, então eu falo muito aqui de atividade física, vida saudável, dia a dia, faço vlogs. Se você não é inscrito nesse canal, já aproveita, se inscreve. E se você é inscrito, seja muito bem-vindo novamente, porque ficamos muito tempo sem postar. Mas isso não vai acontecer de novo. Quero voltar com tudo nesse ano de 2023, postar mais conteúdos aqui pra vocês e mostrar do meu dia a dia, das coisas que eu estou testando, dos tênis que eu estou recebendo, pra passar um pouco aqui pra vocês do que eu não consigo passar nas outras redes sociais. Conteúdos nas outras redes sociais costumam ser muito rápidos. Eu sei que a galera me acompanha, gosta de acompanhar lá, e aqui eu posso me aprofundar mais no conteúdo, né? Posso mostrar mais do meu dia a dia, que eu sei que vocês gostam, posso mostrar mais das coisas que eu utilizo, dos tênis que sempre chega pra mim aqui, você sempre fica na dúvida, devo comprar ou não? Então eu quero mostrar tudo pra vocês. Sobre o canal não vai deixar de existir. Eu fiquei um tempo parada aqui com o canal, estavam acontecendo várias coisas no segundo semestre de 2022, inclusive eu tenho alguns vídeos pra soltar de coisas que aconteceram ano passado, mas eu acho que vai ser interessante pra vocês, de eventos que eu fui, por exemplo, na volta da Pampulha, que eu sei que muita gente tem interesse de ir, então eu contei como foi a minha experiência correndo os 18 quilômetros, depois de anos que eu estava sem correr os 18 quilômetros. Então, eu peço que vocês tenham paciência, por favor. E para começar com o primeiro vídeo do ano, eu queria falar sobre o que eu amo fazer, que é corrida. Então, se você ainda não corre e quer correr, e esse ano de 2023 você vai correr, vai conseguir fazer os seus primeiros 5 quilômetros, fica comigo nesse vídeo que eu vou passar todas as dicas pra você. Dica número 1. Intercale os dias de corrida. Você não precisa correr todos os dias para ser um corredor, para ter performance. É ideal nesse início, principalmente se você não pratica nenhuma atividade física, quer começar do zero, vou correr, intercale os dias de corrida. Porque a corrida ela é um esporte que gera alto impacto. Mesmo que você não corra forte, é uma corrida de alto impacto. E se você treinar todo dia, principalmente na mesma intensidade, a mesma quilometragem, pode gerar lesão se você é um iniciante. Então tome muito cuidado. Nós que já corremos há mais tempo, por exemplo, eu corro há 8 anos, eu não corro todos os dias, eu corro 4 vezes na semana, comecei correndo 3 vezes na semana. Então assim, o que é ideal? Correr dia sim, correr dia não, tá bom? A gente tem que ter muito cuidado nesse início de ficar fazendo os mesmos treinos, tentar sempre fazer o treino na mesma intensidade e isso sobrecarregar o nosso músculo e gerar uma lesão. E aí eu vou contar uma experiência minha. Quando eu comecei a correr, o meu objetivo era fazer 30 minutos todos os dias. Gente, foi muito bom, porque eu via resultado e estava muito feliz de conseguir correr, né? Mesmo que fosse uma corrida, uma caminhada no trote aí, 30 minutos, eu estava feliz, aquilo estava me deixando muito bem. Mas depois de 30 dias que eu estava fazendo... depois de 30 dias fazendo exercício físico, correndo todos os dias, tentando correr todos os dias, eu tive dor no joelho. Eu marquei um ortopedista, e aí o ortopedista me perguntou se eu corria todo dia, eu respondi que sim. A primeira coisa que ele falou foi, então para de correr todos os dias que você precisa de descanso. Dica número 2, comece devagar. Gabi, eu já sou devagar, beleza, então não tenha pressa, não fica aí apressado, porque quando a gente vai correr, a gente fica empolgado vendo as outras pessoas correndo, e isso é bom e ao mesmo tempo pode ser ruim. Se você treina com alguém que talvez seja um pouco mais rápido com você, tente ir no seu ritmo. Eu sei que a pessoa pode ir um pouco mais rápido, mas você tá começando, então lembra disso. Eu vou no meu ritmo, eu vou tranquila. Se você não tem ninguém para ir com você no seu ritmo, vá sozinha, vai sozinho de preferência. Mas tente ir no seu ritmo, começar devagar. Tem que sair correndo por aí como se fosse perder o ônibus, não. Vá devagar, vá no seu ritmo e aos poucos você vai aumentando esse ritmo, tá? Isso vai ajudar muito você trabalhar a sua resistência. E aí, como seria isso? Hoje você correu num ritmo X, amanhã você tenta correr ou um pouquinho mais, ou um pouquinho mais forte. E aos poucos você vai tentando aumentar isso, você vai ver que a sua resistência vai melhorar, tá bom? Então não tente correr tão rápido nesse início, respeite o seu ritmo, que é muito importante.
Dica número 3, intercale a corrida com caminhadas. Eu sei que tem muita gente que vê uma pessoa correndo e aí pensa assim, cara, se eu caminhar, eu vou estar passando vergonha. Gente, vocês não tem que ter vergonha nenhuma. Eu comecei caminhando, muita gente começou caminhando, nem todo mundo começou correndo 5 km, a gente começou correndo 1 km. Se você ainda não consegue correr tudo, você pode fazer a caminhada, você pode dar uns trotezinhos assim, sabe? Então, gente, não tem problema nenhum se você não consegue correr tudo, caminhar durante o percurso. Sei lá, correr 500 metros, caminhar 500 metros, não tem problema. A gente tem que parar de ficar pensando no que as pessoas estão pensando. Às vezes aquela pessoa que tá ali, naquele momento ali também correndo, nem vai saber que você tá ali e começou a caminhar. Então, gente, não tenha vergonha de caminhar. Se for necessário, se você precisar, caminhe. Isso também vai te ajudar a melhorar a sua resistência, te ajudar a melhorar o seu físico. A caminhada é tão boa quanto a corrida. Todos os dois emagrecem, todos os dois trazem saúde. Então não tem problema você intercalar um com o outro. Até mesmo em provas muito difíceis, né? A galera que já corre há mais tempo, às vezes ela dá aquela quebrada ali, ela vai caminhar. O importante é você não parar. Então, cansou, tentou correr, cansou, caminha, mas não desiste. Quarta dica e é a alimentação. Nada de comer uma coisa muito pesada, tá? Antes de ir correr. Por exemplo, tem gente que levanta às 5h30 da manhã, 6 horas tem que estar indo correr. Aí a pessoa vai lá e come banana com aveia, toma um Nescau e quer ir correr. Gente, coma uma coisa mais leve antes de correr, tá? O ideal é que você coma uma coisa mais leve. Eu vou dar um exemplo meu de suplementação. Tá? Não tô falando que você precisa de tomar suplementação nesse início, não, mas é um exemplo que acontece comigo. Eu não consigo comer nada antes de correr e eu tenho um tempo muito curto na hora que eu acordo e quando eu vou pra corrida. É tipo 30 minutos, 40 minutos no máximo. Então eu opto por tomar um suplemento que é um carboidrato também, é igual como se fosse uma banana, só que é em pó. Um carboidrato em pó, eu tomo esse carboidrato e faço a minha corrida. Ou o gel de carboidrato também me ajuda bastante. Tá? Que vai dar energia, tem a energia do açúcar ali para que eu não quebre na corrida, para me dar energia na hora de correr. Gabi, eu não consigo comer nada antes de correr. Fique ciente de uma coisa, se você fez uma alimentação no dia anterior muito boa, ok. Mas se você não fez uma alimentação no dia muito boa, tome cuidado com isso. Um alerta que eu faço, se você tá treinando performance, se você tá treinando uma velocidade muito forte, é arriscado em jejum, tá? Sempre que eu tenho uma corrida que é muito longa ou que é muito forte, eu não fico em jejum, eu prefiro tomar um gel de carboidrato ou um carboidrato em pó antes de ir. Geralmente eu tomo da Dobro e aí eu posso também passar meu cupom de desconto para vocês, caso vocês queiram adquirir. Mais uma dica sobre suplementação. Tudo que vocês forem consumir é importante vocês saberem exatamente para que serve e por que você está tomando aquilo, tá bom? Então não inventa de comer algo, principalmente que você não come nas suas refeições de manhã e vá correr. Ah, mas eu quero comer sim um pão com ovo e tomar meu café com leite. Ok, pode tomar, mas dê um intervalo maior aí para você fazer digestão. 1h30, 2 horas para você correr depois. Para você não passar mal durante a corrida, porque isso pode atrapalhar um pouco, tá bom? Gente, vocês vão ver algumas vezes algum barulho de um passarinho, alguma coisa assim, porque aqui é uma região que tem muito pássaro. E os pássaros adoram vir para cá para cantar. Então, se vocês escutarem, é o clima aqui. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a paisagem que eu tô fazendo aqui. Paisagem de frente aqui, eu gravando, e isso aqui é a minha visão de frente. Então, vai aparecer alguns passarinhos de vez em quando aqui cantando no vídeo, tá? E a quinta e última dica, use tênis adequado. Gabi, eu não tenho o tênis adequado, o que eu faço, como eu faço, eu preciso comprar um tênis. Entra lá no meu grupo do Telegram, que lá eu dou dicas de vários tênis para vocês estarem adquirindo com cupom de desconto. Tem tênis até por menos de R$200, então já fica de olho, eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem lá, tá? O tênis de corrida, ele tem que ter amortecimento, né? Pensa assim, eu preciso de um tênis para absorver o impacto que a corrida traz na hora de eu estar correndo ali, no asfalto. Então é importante que você invista num tênis próprio para corrida ou um tênis próprio para caminhada. Ah, mas fulano corre até descalço. Ok, o fulano é a exceção. Como diz a sua mãe, você não é o fulano, então não inventa, tá? Não inventa. Eu, Gabi, quando comecei a correr, eu corria com um tênis que era um tênis de passeio.
Sabe aqueles tênis de passeio que a gente compra por R$129? Eu tinha um tênis de passeio, era o único tênis que eu tinha e eu fui com ele correr. Depois de 30 dias, essa dor no joelho que eu tava sentindo de correr em excesso também era por causa do tênis. Fui com esse tênis no médico. E o médico, na hora que ele olhou pro meu tênis, perguntou se era o tênis que eu tava correndo, eu falei que era. Ele falou, então você pode comprar outro tênis, que esse tênis não serve pra prática de corrida. Então, gente, se você quer entrar de cabeça nesse esporte, quer começar a correr, é importante você investir, porque você não está investindo apenas no tênis, você está investindo na sua saúde. É muito mais caro depois você tratar, por exemplo, na fisioterapia, uma dor no joelho, uma canelite. Cada sessão de fisioterapia deve estar em torno aí de, sei lá, de R$200. Então pensa bem se vale a pena ou não tá adquirindo um tênis, mesmo que seja um tênis ali de entrada, que talvez você pague um pouquinho menos, tá? E eu vou também deixar aqui uma listinha de tênis de início, que são tênis de entrada que você pode adquirir agora nesse início. E aí, quando você adquirir seu primeiro tênis, você vai ver o que você gosta, o que você não gosta num tênis de corrida e já vai te dar experiência para você adquirir o seu segundo tênis. Mas é um investimento necessário se você quer entrar aí de cabeça no mundo da corrida. Agora, uma dica extra para você que quer começar a correr, tá? Não dependa de ninguém para começar. É o pior erro que você pode cometer. Porque no dia que essa pessoa não puder ir, você vai dar a primeira desculpa e falar, fulano não vai, eu também não vou. Não faça isso. Comece a correr por conta própria, tá? Coloca um fonezinho de ouvido e só vai. Lembre-se que você tá fazendo isso por você, então comece. Gente, eu posso aqui dar várias dicas pra vocês de como iniciar na corrida, mas o primeiro passo você tem que dar. Então, já aproveita esse início de ano, toma coragem e comece a correr. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, já deixa um comentário para o YouTube entender que o vídeo é relevante e recomendar esse vídeo a outras pessoas que também querem começar a correr. Se você puder também, compartilhe com alguém esse vídeo que queira começar, mas está sem coragem, não sabe como começar. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!